Vídeo sério, beleza? Vídeo sério. Uma parada que eu tava querendo comentar há um certo tempo já. Só que acho que os últimos 2 vídeos que eu fiz eram um bom setup pro que eu quero falar agora. O UFC tá de sacanagem com os fãs, beleza? Isso é uma coisa que eu queria falar. Dana White, tá duro, dorme, filho, tá ligado? Tá duro, economiza, pai. Bota na caixinha da Nubank, tá ligado? Tá, se você pagar R$ 30, tu consegue o 120 de CDI ali, dá uma rendida no dinheirinho, tá ligado? Tá duro, fi, vai dormir, mano. Porra, tá de sacanagem, rapaziada. Meus últimos 2 vídeos foram falando sobre a luta do Ilia Topuria versus Lama Makhachev e como a luta não aconteceu. Isso é um fato relatado, porque o Dana White simplesmente se negou a pagar a quantidade que o manager do Ilia Topuria pediu pra lutar contra o Lama Makhachev, beleza? Pelo que foi reportado pelo próprio empresário do Ilia Topuria, o Dana White e o UFC ofereceram o Justin Gaethje e o Islam Makhachev. O Ilia Topuria aceitou os dois e na mesma oferta eles ofereceram eles por um valor muito baixo, que simplesmente não faria sentido. Isso eu não tô inventando não, tá, pessoal? Isso aí, se você quiser dar uma olhada, voltar, os 2 vídeos foi o que o manager do Ilia Topuria, o cara que faz as negociações do Ilia Topuria, afirmou, beleza? Então, o que o UFC falou? Ele falou, beleza, então vamos por esse valor aqui. Eles quiseram oferecer basicamente o mesmo valor pelo Justin Gaethje do que pelo Islam Makhachev. Se eu sou Ilia Topuria, o que eu faço? Eu não vou lutar contra o Islam Makhachev pelo mesmo valor que eu lutaria com o Justin Gaethje. Simplesmente numa perspectiva de monetária e pra legado não faz o menor sentido. A gente sabe que a luta contra o Islam é uma luta 20 vezes maior. Não faz o menor sentido uma luta por triplo campeonato, o cara subindo de categoria, lutando contra o cara do calibre do Islam, uma luta de um calibre desse, ser o mesmo valor monetário da luta contra o Justin Gaethje, beleza? Isso aí é uma coisa que eu já tinha comentado. Agora é o seguinte, o Dana White, ele acha que a gente é burro. O Dana White acha que a gente é um bando de idiota, filho. Só pode. Na real, ele deve estar certo, mano. Porque o mundo MMA, ele tá concordando com isso que ele tá falando. Não só a gente perdeu Ilia versus Islam na Casa Branca, a gente perdeu o John Jones versus Poatan e ninguém tá comentando com relação a isso. Porque o Dana White falou isso aqui. There is speculation, of course, that it's John Jones. No, it's not. Was John Isso é dia 8 de março, tá? O pessoal falando as especulações que é o John Jones, ele falou, não é. Ever, which I told you guys 100,000 times was John Jones even. Ele falou, nunca, desde nunca era o John Jones. Eu falei isso pra vocês 1000 vezes. Beleza. Aí tu fala, pô, beleza, nós falou 1000 vezes que não era o John Jones. Sabe quem mais ele falou que nunca, nem era perto da imaginação deles que é tá no carro da Casa Branca? Don't worry about The White House card. There's a lot of reporting out of Spain today saying that it was going to be Ilia Topuria and Islam Makhachev. Muitas pessoas da Espanha falando que podia ser o Ilia Topuria versus Makhachev Then that fight fell apart. e que a luta saiu. Ele falou, não é verdade. Well, Justin Gaethje also said like he was told Thursday he wasn't on the card, and then on Friday he was. that is true. So A controvérsia, né, que a gente falou do Justin Gaethje. what happened with Islam, I guess, because you know how fans are, a lot of them. That's now not think- true, I said. Sure. So It was never Islam versus Topuria, yeah. O que ele tá falando aqui que nunca era pra ser Islam versus Topuria? Irmão, ele tá simplesmente mentindo. Simplesmente mentindo. Porque o que ele tá querendo dizer aqui é, a gente não fechou um contrato, a gente não fechou parceria, a gente não fechou nada, então nunca era pra ser. Sendo que a gente sabe, porque tanto o manager do Topuria quanto o próprio Topuria nesse tweet aqui, e que o Makhachev respondeu, ou seja, o Topuria falou que era uma luta que era possível de se acontecer, o Islam falou que era uma luta que foi oferecida pra ele, o Alep Abdelaziz, que é o manager do Islam, falou que ia oferecer essa luta pra ele, e o manager do Topuria falou que ia oferecer essa luta pra ele. Só na cabeça desse careca desgraçado que essa luta nunca tinha possibilidade de acontecer, beleza? Porque aparentemente, pra literalmente todo mundo que estava envolvido nessa negociação, essa luta estava muito próxima de acontecer, e só não aconteceu por tais motivos que já foram discutidos por mim em milhares de vídeos. Então, porra, vai ver a caralho do vídeo, não ficar falando a mesma coisa 1000 vezes. E aí, ele me fala que a luta do John Jones nunca estava sendo negociada, em nenhum momento eles chegaram a dar essa luta pro John Jones. Só que isso bate de frente exatamente com o que o John Jones estava falando. Ó, o John Jones lutou, estava pronto, preparado fisicamente pra ir, né, pra lutar contra o Poatan. Ele estava preparado pra receber bem menos do que o Aspinall, porque pra quem não lembra, eles ofereceram 30 milhões pro John Jones voltar a lutar com o Tom Aspinall, e o John Jones não aceitou essa quantia de dinheiro, mas eles simplesmente não queriam oferecer mais de 15 milhões de dólares. E ele achou que ele valia mais 15 milhões. Rapaziada, vocês têm dúvida que o John Jones vale mais de 15 milhões de dólares? Voltando novamente ao fato que eles pagaram 15 milhões pra porra do Conor Ben, tá ligado? Um cara desconhecido do boxe. E tipo assim, não é nem sobre só pagar 15 milhões pelo Conor Ben, beleza? Eu falei isso no último vídeo, mas acho que vale a pena eu enfatizar. Rapaziada, o Zuffa Boxing é na porra do Apex. Ele tá pagando 15 milhões pra um evento que provavelmente vai ser na porra do Apex, o main event, que é o Conor Ben contra algum vendedor de paçoca aí, filho, um pipoqueiro que eles vão achar na rua. Eles estão pagando 20 milhões no contrato de uma luta, beleza? Se o Conor Ben quiser fazer uma luta pela Zuffa e depois meter o pé e nunca mais lutar pelo UFC, ele tem essa oportunidade. Coisa que os do UFC não tem, a gente sabe disso. Eles acabaram de botar o Poatan num contrato de 8 lutas. Resumindo, eles compraram o Poatan pela resto da vida dele. Eu não sei se o Poatan sabe disso, provavelmente ele sabe, né? Mas ele basicamente compraram a independência do Poatan. O Poatan vai se aposentar no UFC, o Poatan não tem mais chance de lutar no boxe fora do Zuffa. Isso se o UFC quiser fazer isso, porque ele
ele já disse, até por Nate Diaz, né, que eles não têm interesse nenhum em colocar esses caras pra lutar no Zuffa. Então, basicamente eles compraram a aposentadoria do Poatan. Assim como eles fazem com todos os lutadores que eles têm. Eles basicamente compram a existência do lutador por valores pífios. Ele deve estar pagando milhões pro Poatan, lógico, eu imagino que deve ser mais de 10 milhões. Mas o John Jones tá 100% certo em se valorizar, velho. Porque ele é o John Jones, tá ligado? Provavelmente é a última luta da carreira dele. E os caras não querem desembolsar dinheiro pra pagar o John Jones, tá de sacanagem, velho. Pô, pelo amor de Deus, mano. Simplesmente absurdo, beleza? E aí, tem essa narrativa do John Jones que falou que eles simplesmente não queriam pagar ele. E eu acredito, pô. E eu acredito. Apesar de ser o John Jones ser maluco, doido, pirado, ele teve um... Quando anunciaram a luta da Casa Branca, o John Jones entrou numa espiral, né? E falou, I'm released from the UFC, porque Isso é uma outra coisa que o Dana White, cara. O Dana White, duas caras, mano, tá ligado? Mentiroso. Falou, vocês viram o John Jones no jogo beneficente, como os quadris? Você já tá aposentando o cara por ele, tá ligado? Tá literalmente aposentando o cara por ele. Um ano atrás, o Dana White tava falando que o John Jones podia ganhar de qualquer um, que ele é o melhor de todos os tempos. Meu irmão, tu vê como é que o UFC tá pouco se fudendo pra você. Eu sei que a gente tem uma audiência pequena aqui, mas se você for um usuário do UFC e tá vendo esse vídeo, entenda. O UFC está pouco se fudendo pra você. Você é mais um num cartel de 1 milhão. Se ele trata o John Jones dessa maneira, como que eles vão te tratar, irmão, tá ligado? Como que eles vão te tratar? O Dana White basicamente aposentando a porra do John Jones, tá ligado? Falando que, ele tá com artrite, ele tá com não sei o que não sei o que lá. Irmão, e o John Jones não tem nenhum direito de defesa, por quê? Porque a mídia inteira é do UFC. Ou seja, o Dana White pode falar o que ele quiser, o John Jones não tem como se defender, não sei falar algumas coisas no Twitter. E é sobre isso, pô. É sobre isso. O Dana White pode simplesmente te aposentar sem a tua permissão e você vai ficar aposentado, porque você tá preso no contrato, tá ligado? E o John Jones falou, deitado na minha cama, tentando entender essa percepção. Tudo que eu posso pensar é quão doloroso tudo isso é. Mano, quão doloroso. Aí outra parte de mim tá, mas realmente é. Então todas essas negociações não serviram de nada. É isso que vocês querem que eu concorde publicamente? E isso aqui, mesmo sendo um surto meio louco do John Jones, é uma coisa que tem que ser levada em consideração, beleza? O UFC, ele pode simplesmente mentir, velho, tá ligado? A gente nunca quis colocar o John Jones no cara da Casa Branca. Eles em nenhum momento falaram que nunca houve nenhum tipo de negociação com o John Jones. E o John Jones, ele só tem que aceitar o fato. Ele vai fazer o quê? Ir contra o UFC inteiro é muito difícil, beleza? If I will prove him wrong, would I be wrong? Se eu tentar provar ele errado, eu estaria errado? Se eu sou suposto a dizer que as nossas negociações eram mentiras, a gente vai ter um problema. Então, tipo assim, o John Jones estava querendo bater de frente com o UFC. Ele deletou todos esses tweets, por sinal, tá? Mas tudo isso pra dizer o seguinte, a gente tá tendo Poatan vs Ciryl Gane, lutão, tá? Lutão, é um lutão. Mas a gente podia estar tendo um John Jones vs Poatan, que é um lutão 20 vezes maior. E quem discorda, simplesmente não sei o que dizer, irmão, tá ligado? É um lutão 20 vezes maior. Se o Poatan ganha do John Jones, melhor de todos os tempos. São duas coisas absurdas que ele faria ao mesmo tempo. Ganhar do John Jones e ganhar o terceiro cinturão. E como eu disse no último vídeo, pra mim, isso não é nem só sobre as lutas que a gente não tá tendo. É um puta de um desrespeito do caralho com os lutadores, tá ligado? O Ilia Topuria não tá lutando contra o Islam Makhachev pro legado dos dois. O John Jones não tá lutando com o Poatan pro legado dos dois. Isso é uma putaria, velho, tá ligado? Isso é uma putaria. O UFC não fazer isso por pão durice, beleza? E depois ficar se escondendo por trás das câmeras falando, não, a gente nunca planejou isso. A gente nunca planejou isso. Tipo assim, como se eles não tivessem negociado. O Dana White falou isso aqui também. Some guy with, meta glasses on filmed him talking about his hips, that his hips are so bad. And I don't know if you guys saw that flag football game where he can barely run. Ele tá falando de um cara com metaglass que gravou o John Jones no jogo lá de, acho que foi de caridade. Que ele, não conseguia basicamente correr, não sei o quê. John Jones, he retired because of his hips. He's got o John Jones se aposentou por causa do quadril dele. arthritis in his hips. Ele tá com artrite. That on top of all the other reasons that I wouldn't. The John Jones thing is bullshit. Isso em cima de todos os outros motivos que esse negócio todo do John Jones é mentira. Fair to say then John Jones is retired and this is the end of his time. Yes. Aí ele perguntou, então é justo dizer que o John Jones tá aposentado e esse é o fim? Aí ele falou, sim. Mano, bizarro, né? Tipo assim, tudo bem, o John Jones ele se aposentou publicamente, mas todo mundo sabe que ele voltaria pra luta do Poatan, velho. O John Jones falou isso milhares de vezes, que ele voltaria pra luta do Poatan. Milhares de vezes. Não foi uma vez, não. Foi milhares de vezes que o John Jones falou essa parada, tá ligado? E aí você viu o cara simplesmente aposentar sem você falar porra nenhuma é loucura. Sendo que você tava negociando com o UFC há pouco tempo atrás. O próprio John Jones falou, pensamento aleatório, artrite machuca, mas não te deixa, porra, incapaz. Você não fica literalmente cadeira de rodas. Eu ainda destruiria 99,47% de todos vocês por aí. E ele mentiu, mano. Não mentiu porra nenhuma, tá ligado? Mesmo, mano, o John Jones sem uma perna ele destrói 99% da sociedade. A performance dele contra o Chip Miocic, apesar de ser um chip velho pra caralho de 42 anos de idade, e eu achar que o Poatan ganha do John Jones, beleza? Eu acho que o Poatan ganha do John Jones. Hoje em dia, o Poatan tá muito acima, não tem como pra mim, na minha opinião, né? O John Jones é embaçado, porra, sinistro, mas eu acho que hoje em dia, em quesito de, tipo, distância, velocidade, controle, o John Jones tá basicamente, realmente, tipo, é a última luta dele, tá ligado? E eu acho que pegar o Poatan na última luta dele é muito perigoso. Mas ainda é o John
John Jones. Eu não diria com certeza que eu acho que o Poatan ganha, não, tá ligado? É o John Jones, mano. Porra, você não pode falar que o John Jones vai perder uma luta, porque é o fã dentro do John Jones. E o Dana White aposentar o John Jones assim dessa maneira, sem o consentimento do John Jones, é sacanagem, tá ligado? Tô fazendo esse vídeo aqui rapidinho só pra falar um pouco dessa situação que me veio na cabeça. Não vi muita gente no Brasil falando sobre isso, talvez fosse um assunto 100% inglês, né? E eu queria trazer isso pra vocês, que eu acho injusto a gente ficar fora dessa discussão. Me fala aí o que vocês acham nos comentários. Os